Você já esperou tanto por algo que o tempo deixou de importar? Já amou alguém, ou algo com uma intensidade tal que os dias pareceram fragmentos de uma mesma longa respiração? 7 anos de amor incondicional e a perseverança que encanta. Esse é o eixo do que vamos percorrer hoje. Não como uma simples curiosidade histórica, mas como convite para olhar para a própria vida e ver onde a pedra foi colocada sobre o seu poço. Quando abrimos o livro de Gênesis e seguimos os passos de Jacó rumo a Harã, o que encontramos não é apenas uma sequência de eventos antigos. Encontramos imagens que habitam o coração humano. Um poço coberto por uma pedra, rebanhos cansados ao redor, pastores que esperam, e uma jovem que muda o curso de um homem. Essas imagens falam de provisão e obstáculo, de encontro e prova, de amor e de trabalho prolongado. E nelas está escrita uma lição sobre como Deus forma caráter no espaço entre a promessa e o cumprimento. Antes de seguir, quero te convidar. Se você deseja acompanhar estudos que conectam texto bíblico e vida, inscreva-se no canal e ative a campainha. Fica comigo. O que vamos percorrer aqui pode ser um espelho para o que você enfrenta agora. Chegar a Harã foi, para Jacó, um retorno e um novo começo. Ele traz no corpo a história de artimanhas e promessas, de lutas na madrugada e de um nome que carrega destino. Ao chegar, encontra pastores reunidos junto a um poço coberto por uma grande pedra. A cena é simples. Homens, ovelhas, água escondida. Uma pedra que não se move sozinha. Alguém teria de agir. Mas antes, o texto nos dá uma pequena regra implícita. A pedra era para ser removida coletivamente, para que todos pudessem beber. Havia ali uma ordem comunitária que impunha espera e colaboração. A pedra, nessa noite, é um símbolo. Provisão está ali, debaixo da pedra. A água corre, pronta para quem sabe acessar. Mas a pedra exige algo: tempo, força, disposição de servir. Em nossas vidas, as pedras mais pesadas não são sempre sinais de bloqueio final. Muitas vezes são convites para aprender a mover o que está no lugar errado. A pedra ensina paciência, ensina a medir forças, ensina o ritmo do corpo em trabalho. E por ironia, também revela o coração. Alguns recuam, outros levantam-se. Jacó vê Raquel pela primeira vez, ou talvez não apenas vê, mas reconhece com o corpo inteiro. Há um gesto que marca o encontro. Ele se aproxima, remove a pedra e, com as mãos, libera a água para as ovelhas. É um gesto corporal, simbólico. O homem que viveu pela astúcia agora passa à obra do serviço. E note, não é um ato isolado de bravura. É amor que o põe a trabalhar. 7 anos de trabalho se fazem curtos diante do que se deseja. A frase 7 anos parecia pouco não é apenas hipérbole romântica. É retrato de transformação. Quando amamos de verdade, mesmo o labor árduo adquire suavidade. O amor muda a percepção do tempo, muda a disposição do corpo. Porém, aqui mora o primeiro dilema formativo. O amor que inspira serviço também nos expõe. Trabalhar por alguém nos abre, nos torna vulneráveis. Jacó, naquele cenário, aceita trabalhar por Labão por 7 anos com a promessa de unir-se a Raquel. O trabalho começa a moldá-lo. Não foi um mero pagamento por um direito adquirido, foi processo de formação. A repetição do trabalho, os dias que se sucedem, as noites que armazenam sonhos, tudo vai enfraquecendo a velha necessidade de controle e ampliando a capacidade de esperar. É importante dizer algo agora. Esperar não é passividade. Esperar bem é um verbo ativo. Jacó esperou levantando excedente do seu próprio caráter. Ele aprendeu a paciência do trabalhador, a humildade do servo. Essa é uma das mensagens centrais do texto. Nem todo atraso é punição, nem toda demora é fruto de apatia. O Senhor, em muitas narrativas, não apenas entrega, ele forma. Entre promessa e cumprimento, é o caráter que é preparado para sustentar o que será dado. Mas a vida raramente segue uma linha reta. O que acontece após os 7 anos nos lembra que o mundo é marcado por escolhas humanas. Engano,
interesses, costumes sociais. Na noite de núpcias, quando Jacó acredita estar celebrando com Raquel, Labã aproxima-se da cerimônia com astúcia. A filha mais velha, que havia sido menosprezada, é apresentada como esposa. O véu, o festejo, o amanhecer revelador. São cenas carregadas de humilhação. Jacó desperta e encontra alguém diferente ao seu lado. A promessa parece, por um momento, roubada. Como interpretar esse engano? É tentador fechar a narrativa em uma explicação simplista. Deus puniu, ou Deus recompensou, ou a providência maquiou o mal. As regras que norteiam nossa leitura devem nos impedir de transformar a injustiça humana em simples instrumento de punição divina. Labão age com interesses próprios. Sua astúcia é humana, não divina. Ainda assim, o texto nos convida a reconhecer que Deus age mesmo no mundo que peca. Permitir que algo ocorra não é sinônimo de aprovar a ação. É reconhecer que na história humana, Deus opera com liberdade e sabedoria, levando fins bons por caminhos que incluem erros e arranjos machucantes. Há no ato de Labã uma severa lição formativa para Jacó. A humilhação pública, a sensação de ter sido usado, o ajuste de expectativas, tudo isso confronta o que Jacó era. Ele, que muitas vezes manejou a vida com astúcia, agora experimenta o efeito do engano, ser surpreendido em sua própria sede de cumprimento. Aqui a narrativa exige honestidade pastoral. Não podemos naturalizar o engano como algo desejável. Dói, humilha, é injusto. Mas não podemos deixar de ver que, no cerne desse processo, há uma transformação ocorrendo. Jacó, ao ser enganado, entra em crise. A crise pode gerar endurecimento ou maturidade. O que fará ele escolher? O texto nos dá ainda um recuo humano. Jacó confronta Labã. A resposta do tio não é imediata rendição. Ele explica um costume local, que não se dá à filha mais nova antes da primogênita, e oferece um caminho: cumprir mais um período de serviço, e então receber também Raquel. A alternativa é clara e dura: justiça restaurada, mas ao preço de mais tempo. Mais 7 anos. Pense nisso. Quantas vezes uma promessa que parecia próxima exige de nós novos anos de serviço, novas vigílias? Quantas vezes o caminho para aquilo que amamos pede que trabalhemos mais quando imaginávamos que já bastaria? A oferta de Labã, ainda que envolta em interesse, coloca Jacó diante de uma pergunta essencial. Vou abandonar o amor quando encontrar injustiça, ou vou me comprometer com a perseverança que transforma? Aqui cabe uma advertência pastoral. Não estoicismo, não resignação que aceita qualquer abuso. Há limites claros à exploração humana. Labão, ao negociar mulheres como se fossem bens, revela estruturas morais defeituosas. O que o texto faz é mostrar como, mesmo diante do erro humano, Deus pode tecer o bem. Mas isso não significa que devamos tolerar má conduta ou que todo tratamento injusto deva ser endossado. A tensão é real. Como distinguir entre perseverança piedosa e conivência com injustiça? Não há fórmula mágica. Há sabedoria, oração e muitas vezes conselhos da comunidade fiel. Voltando a Jacó, ele toma uma decisão. Concorda em servir mais 7 anos por Raquel. Essa decisão não é apenas um cálculo emocional, é um ato que revela a potência do amor em transformar. Amar Raquel o fez trabalhar 7 anos. Amar Raquel novamente o fez aceitar mais 7. A perseverança dele começa a encantar. Não porque o ato é romântico, mas porque revela um caráter disposto a pagar o preço de um desenlace justo. Há aqui um movimento de interiorização. A pessoa que antes manipulava a realidade para seu próprio benefício, agora sacrifica tempo por amor. O homem em formação agora caminha por uma estrada de serviço prolongado. Enquanto Jacó escolhe ficar, surgem outras camadas da história que não podemos negligenciar. Léa, a mulher recebida por engano, não é personagem secundária que serve apenas de pietá para a trama de amor de outrem. Ela é, no texto,
agraciada com fertilidade, em contraste com a esterilidade inicial de Raquel. Essa inversão desafia nossos valores. Quem é amado nem sempre é o canal da bênção biológica. Quem é menospreciado pode tornar-se veículo do propósito divino. A soberania de Deus, aqui, trabalha de forma paradoxal, não para punir ou ridicularizar sentimentos humanos, mas para revelar que os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Seja comovente ou desconcertante, a imagem de Lia fecunda e Raquel estéril por um tempo é uma lembrança de que a bênção divina não responde apenas aos méritos humanos. Isso exige de nós humildade e cuidado pastoral na leitura. Não podemos dizer que infertilidade é castigo, nem que fecundidade é sempre sinal de favor imediato e simples. O campo da providência é mais vasto. Deus usa o inesperado para cumprir um projeto que excede as preferências humanas. No final da linha genealógica, até as escolhas tortuosas e feridas entram no fluxo que conduz ao desígnio redentor. Perceba a beleza trágica dessa tapeçaria. Homens e mulheres falham, pecam, enganam. Ainda assim, Deus transpõe essas falhas para fins que revelam seu propósito. Isso não desculpa o pecado, mas nos força a uma leitura que alia rigor moral com esperança teológica. E essa tensão é formativa. Para Jacó, os 7 anos a mais não apenas lhe deram Raquel. Deram-lhe tempo para aprender a suportar dor sem se fechar para o amor. A perseverança de Jacó começa a encantar porque não é obstinação cega, mas uma disposição renovada de servir apesar do golpe. Ele aprendeu que amor que transforma não desiste diante da humilhação. O amor que transforma suporta e se deixa moldar. É aqui, no limiar do segundo período, que precisamos fazer uma pausa e olhar para as próprias pedras que guardam nossos poços. Qual é a pedra que protege a provisão que você acha que merece? Que pedras você tem tentado mover sozinho, usando artifícios, atalhos? Que promessas lhe foram dadas e, por rebote, foram sabotadas por escolhas alheias? Talvez você esteja agora diante de um amanhecer onde a realidade é outra do que esperava. Um relacionamento que foi fruto de engano, um emprego perdido injustamente, um sonho que parece trocado por outra pessoa. Ainda assim, há uma pergunta que o texto nos impõe. Como responder à injustiça sem perder a esperança? Não existe uma resposta igual para todos, mas há princípios que o cenário de Jacó ilumina para nós. Primeiro, discernimento. Perceber quando a história exige ação contra a injustiça e quando exige perseverança paciente. Segundo, não confundir perseverança com conivência. Buscar reforma, diálogo, limites. Terceiro, entender que Deus pode usar o curso dos acontecimentos, até mesmo o desvio provocador do outro, para nos formar. Isso requer fé alternada com crítica, confiança alternada com sabedoria. Enquanto isso, no estábulo da imaginação, Léa e Raquel vivem com suas próprias dores e esperanças. Léa, menosprezada, é marcada por um desejo profundo de ser vista. Raquel, amada, sofre o vazio da esterilidade. Ambas são instrumentos na mão de Deus. Ambas sofrem as consequências de um sistema patriarcal e de interesses familiares. O texto nos convida a não colocar a culpa nelas. Não permita que ninguém, nem mesmo um intérprete bem-intencionado, demonize uma mulher que foi entregue para cumprir um costume. Ao mesmo tempo, não exalte a outra como se o amor humano fosse isento de complexidade. A história de Arã é também provisório espelho para a comunidade. Quando o corpo social decide por ordens injustas, as pessoas pagam o preço. Voltando a Jacó, ao optar por trabalhar mais 7 anos, ele firma diante da história a escolha de que o amor pode ser agente de formação. Contudo, essa escolha não o isenta de lutas futuras. A perseverança que encanta não é retilínea, não é sempre visível, não é sempre celebrada. Na maioria das vezes é silenciosa, marcada por renúncias, por dias em que se planta sem ver a colheita. E nesse silêncio, Deus age.
Não para premiar a fadiga com um resultado automático, mas para transformar o caráter que sustentará o resultado. Enquanto você escuta isto, eu te pergunto de novo: qual é a sua pedra? Que aspecto da sua vida insiste em parecer obstáculo, mas pode ser ao mesmo tempo processo? Talvez seja uma espera familiar, uma doença sem resposta, uma promessa que não se cumpriu no tempo que imaginou. Talvez seja um relacionamento que foi ferido por engano. Ou talvez seja simplesmente a necessidade de mudar uma atitude. Aprender a servir, suportar, confiar. O texto de Jacó nos mostra que a pedra não é inimiga absoluta. Ela é instrumento que testa e, se permitido, forma. Há, por fim, uma outra lição que não podemos negligenciar: a centralidade do trabalho. Jacó não recebe Raquel sem trabalhar. Ele não avança sem esforço repetido. Na cultura onde o texto foi escrito, o trabalho era muito mais do que meio de subsistência. Era escola de caráter. Hoje, muitas correntes teológicas procuram reduzir a perseverança a tópico de fé instantânea. Basta crer que tudo se resolve. O que Gênesis 29 nos ensina é que a fé coexiste com o trabalho fiel. As promessas de Deus não nos eximem do labor humano. Antes, nos dão motivo para trabalhar com esperança renovada. Aqui paramos por um momento para ver a paisagem. Promessas no papel, pedras no chão, um homem cuja alma está mudando, mulheres que carregam destinos, um parente que manipula e um amanhecer de dor. A tensão cresce. Jacó aceitou servir mais 7 anos. Esse é o ato que marca a transição entre o homem que foi e o homem que virá a ser. Mas o que ocorrerá durante esses anos adicionais? Como a perseverança dele continuará a encantar uma família marcada pela injustiça? Que transformações profundas acontecerão no coração de Léia, de Raquel, de Labão e principalmente de Jacó? Enquanto essa pergunta fica no ar, convido você a segurar a sua própria pergunta. Se amanhã te fosse pedido mais tempo, mais serviço, mais entrega, o que esse tempo faria com você? Você se fecharia ou deixaria que o processo te moldasse? As próximas horas da história irão nos mostrar que as escolhas que fazemos na noite do engano definem, em grande medida, o homem que nos tornaremos. Existem decisões que, tomadas na dor, desatam futuros inesperados. E é nesse limiar, entre a aceitação e a esperança, entre a humilhação e a perseverança, que deixo você agora. A história não terminou. As 7 horas viram dias, e os dias se acumulam. O caminho adiante reserva lições ainda mais duras e mais belas. A transformação que Deus opera no homem que ama não é imediata. Ela se desenha no tecido do tempo, entre pedras e poços, entre lágrimas e trabalho. Permaneça comigo. Há mais para ver. E se hoje você carrega uma pedra, talvez, ao continuar, possamos compartilhar como tirá-la sem perder a alma. A caminhada de Jacó pelos anos que se seguem não é um apelo à resignação. É um convite à metamorfose interna. Ele não recebe um certificado de suportador por ter ficado. Recebe, aos poucos, a paciência que nasce do trabalho repetido, uma sensibilidade nova para o outro e uma resistência ao próprio ego. Nos meses e nos anos que vêm depois do amanhecer da primeira noite, a vida doméstica revela-se complexa. Não existe um conto romântico de felicidade imediata, mas uma escola cotidiana onde o caráter é costurado ponto a ponto. Léia, cujo peito foi descrito como menosprezado, começa a experimentar o ofício de ser vista de maneira diferente. A cada filho que nasce, a história de humilhação se contorce em surpresa e, ao mesmo tempo, em dor. Ela recebe nomes que são como testemunhos. Reuben, vê um filho. Simeão, ouvido. Levi, ajuntado. Judá, louvor. Cada nome é um monumento à sua existência e também um lembrete de que a bênção pode tomar caminhos que não coincidem com nossos critérios de preferência. Raquel, por sua vez, convive com a sombra da esterilidade. Ela observa, sente, sofre. A sua dor é real e legítima. Não se reduz à lição teológica.
Não se pode dizer que infertilidade seja sempre sinal de juízo. Não se pode afirmar que fecundidade seja sempre testemunho de mérito. Há, no texto, um misto de realidade cultural e de desdobramento da providência divina que o intérprete precisa tratar com cuidado. A história social daquela casa é dura. Labão, o homem que negociou o enlace, segue movendo seus interesses com astúcia. Ele ajusta termos, controla servos, calcula ganhos. Mas não é apenas vilania. É o retrato de um sistema. Um sistema que usa mulheres como peças, que faz da honra uma mercadoria. O que Gênesis 29 nos pede é que não transformemos isso em romantização do sofrimento. Não se trata de dizer, toda injustiça é boa, porque Deus pode tirar dela algo útil. Trata-se de ver que, mesmo em estruturas pobres, Deus pode orientar uma história que não perde a sua finalidade redentora. E essa orientação exige coragem prática. Preservar a dignidade, enfrentar abusos, buscar justiça quando couber. Jacó aprende pouco a pouco que amor vale o preço do trabalho, que servir pode substituir a necessidade de manipular, que paciência não é capitulação. Percebe também que o amor que o movia não era simples paixão sem consequências. Amar Raquel implicou aceitar consequências. Mais tempo, mais exposição, mais dor. Um amor que se recusa a pagar o preço é um amor que não alcança maturidade. E aqui mora a razão por que falo de amor incondicional, nos termos do título. Não trate isto como uma licença para aceitar tudo sem critério. Amor incondicional, no sentido bíblico, é um amor que se mantém diante da dificuldade, mas também é um amor que protege e exige retidão. Jacó persevera. Isso não significa que ele não deveria ter respondido à injustiça de forma apropriada, mas significa que seu coração mudou a ponto de preferir o serviço contínuo à vingança imediata. A perseverança de Jacó começa a encantar, porque ela se torna visível em atitudes repetidas. Constância nas tarefas, cuidado com os rebanhos, fidelidade à promessa feita a Raquel. A beleza dessa perseverança não está no sacrifício em si, mas na transformação que ele produz. Alguém que age por amor e não apenas por interesse. A perseverança que encanta é aquela que constrói caráter suficiente para sustentar uma promessa quando a promessa finalmente chega. Sem essa formação, a bênção poderia se tornar peso, escritório de vaidade. Com essa formação, a bênção se torna instrumento para o bem maior. Ao refletirmos sobre isso, voltamos ao símbolo que marcou o começo da história: a pedra sobre o poço. Repare que a pedra não é apenas obstáculo, é parte da ecologia do lugar. Em termos práticos, a pedra protegia a água. Em termos simbólicos, ela funerava a urgência do indivíduo e impôs a ordem do coletivo. Em nossas vidas atuais, a pedra pode assumir formas variadas. Um atraso na carreira, uma doença crônica, uma traição no relacionamento, filhos que demandam mais do que imaginamos. Essa pedra pode ser simultaneamente proteção e prova. A tarefa que nos cabe é discernir quando mover a pedra é ato de serviço e quando é tentativa de tirar vantagem, quando a resistência do poço é convite à colaboração e quando é resultado de injustiça que precisa ser retificada. Muitas pessoas me perguntam: como eu posso saber se devo persistir ou partir? Não existe uma resposta automatizada, mas há sinais. Persistir costuma vir acompanhado de paz interior, mesmo que o caminho seja árduo. Persistir preserva a dignidade dos envolvidos. Persistir não resulta em autodestruição, nem em conivência com o pecado do outro. Partir é justo quando a situação se torna nociva, exploradora, e não há possibilidade de reforma. A comunidade de fé tem papel essencial aqui. Conselhos sábios, discernimento coletivo e apoio prático. A perseverança cristã não é isolacionista. Ela se constrói em igreja, em família, em contextos onde a verdade e o amor se equilibram. Retornando à casa de Labão. A dinâmica entre Raquel e Leia é um espelho para comunidades.
Há rivalidade, há dor, há desejo de ser visto. Mas o texto nos chama a honrar ambas como pessoas com dignidade. Devemos resistir à narrativa que transforma uma mulher em dona do problema, ou a outra em vilã. A leitura piedosa vê mulheres reais, agindo sob pressões culturais e pessoais. A soberania de Deus que escolhe operar através de Léa não anula a agência ou a dor de Raquel. Pelo contrário, revela que Deus pode, com sensibilidade, utilizar realidades falhas para cumprir um bem vasto, sem que isso signifique endosso àquilo que é errado. E o que aprendemos sobre Deus nessa história? Aprendemos que Ele é soberano, mas que sua soberania se manifesta em história humana, feita de escolhas livres. Ele não manipula de fora cada ato humano como se fosse mero fantoche. Ele trabalha com aquilo que as pessoas fazem, até com seus enganos, para que seus propósitos redentores avancem. Isso nos exige humildade teológica. Não podemos afirmar com facilidade completa compreensão dos caminhos de Deus. Ao mesmo tempo, a narrativa nos encoraja a confiar na habilidade divina de reconciliar e redimir, mesmo quando os meios são dolorosos. Na prática pastoral, essa narrativa oferece elementos concretos para quem passa pela espera. Primeiro, pergunta emocional. Como sustentar a esperança no silêncio? A resposta não é mágica. Sustentar a esperança exige cultivar a memória da fidelidade de Deus, rodear-se de pessoas que oram e que acompanham, e praticar disciplinas que permitem respirar mesmo na pressão. Oração regular, leitura dos textos que nos lembram do caráter de Deus, serviço que não nos esvazia, mas nos mantém conectados à vida. O trabalho diário, quando aliado à oração e à comunidade, vira espaço de cura e de construção. Segundo, pergunta espiritual. O que Deus quer formar em mim enquanto espero? Ele está frequentemente formando perseverança, humildade, empatia pelos marginalizados e capacidade de servir sem recompensa imediata. Essas virtudes não são agradáveis ao nosso orgulho, mas são essenciais para a liderança e para o amor maduro. Se você está em um tempo de espera, faça a si mesmo a pergunta: que comportamento em mim precisa morrer para que algo melhor nasça? A disposição ao autoexame é a porta para que a espera gere transformação. Terceiro, pergunta relacional. Como amar quando houve engano? Amar não significa consentir com a injustiça. Amar significa buscar restauração com limites e verdade. Há passos práticos: comunicar com clareza, buscar mediação quando possível, proteger os vulneráveis, não trivializar o dano e, quando necessário, afastar-se para preservar vida e integridade. O equilíbrio entre misericórdia e justiça é um exercício que a comunidade de fé deve ensinar e praticar. Ao longo dessas reflexões, não perca de vista a dimensão pública do que Gênesis 29 nos ensina. Não é apenas uma lição privada sobre paciência. É também uma denúncia de sistemas que tratam pessoas como propriedade. É um chamado para que a igreja, como comunidade, seja agente que corrige práticas injustas, que dá voz aos marginalizados e que protege os que são expostos ao abuso. Se a perseverança que encanta é privada, ela também precisa ser pública. A comunidade que persevera junto transforma estruturas. E há um ponto que quero enfatizar. Perseverança que encanta não é espetáculo. Ela é cotidiana, não é sempre declarada. Frequentemente é aquela mão que limpa o estábulo às 3 da manhã, o olhar que consola sem julgar, a pessoa que leva água ao poço quando ninguém vê. Essa perseverança forma caráter e atrai não porque busca aplausos, mas porque revela um coração ajustado ao ritmo de Deus. Quando o coração é moldado, ele passa a encantar, porque encantar não é manipular, é ser testemunha de uma vida alinhada com valores eternos. Voltando para Jacó, note que seus anos adicionais de serviço não são um epílogo vazio. São um laboratório de transformação. Ele aprende a carregar peso sem perder a esperança, a responder à dor sem se tornar amarga, a amar sem
sem ignorar a realidade do outro. A transformação acontece em gestos pequenos. O cuidado com uma ovelha doente, o intercâmbio com as servas, a paciência ao ouvir uma reclamação. O homem que foi astuto transforma-se, aos poucos, num homem que sabe aguardar os tempos de Deus. E essa lição é central para nós hoje. A rapidez normativa da cultura contemporânea nos empurra para soluções imediatas, para atalhos. Mas a fé bíblica lembra-nos que há processos que atravessam o tempo e que não se reduzem a fórmulas. A perseverança que encanta nasce quando o nosso agir diário é habitado por esperança. Não confundir esperança com ilusão. Esperança tem base. A memória das promessas de Deus, a confirmação de sua fidelidade em outras épocas, a comunidade que assegura a responsabilidade. É natural que as perguntas surjam com força. E se mesmo depois de tanto serviço nada mudar? E se o poço continuar coberto? A resposta bíblica não é sempre consoladora nos termos que esperamos. Às vezes, o poço permanece fechado. Às vezes, os resultados demoram mais do que a nossa coragem. Mas a fé nos ensina que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e que a formação do caráter é por si mesma um bem que permanece. Mesmo se uma promessa não se cumprir no nosso calendário, o caráter formado não é perdido. Há consolação nisso. Não somos moldados apenas para receber, mas para ser úteis e íntegros, independentemente do prêmio. Agora, há juízo uma palavra para líderes e para a igreja. Jamais reduza a espera do fiel à falta de fé. Não é raro que ouvintes sofram serem acusados de incredulidade quando enfrentam longos períodos de provação. Mais salutar é acompanhar com perguntas sábias. O que você tem feito enquanto espera? Há práticas de cuidado? Há relações de apoio? Estamos ajudando a formar virtudes ou apenas exigindo paciência sem meios? A missão pastoral inclui responsabilizar e também sustentar. Oferecer ferramentas práticas e proteção. E lembrar que a esperança cristã sempre se encarna em cuidado comunitário. Chegamos então a um ponto onde precisamos falar sobre o amor incondicional. Se estamos atentos, percebemos que incondicional não é sinônimo de ilimitado sem critérios. O amor incondicional que o Evangelho chama aponta para a graça que não se retira diante de falhas, mas que também não se caracteriza pela ausência de limites. Amar alguém incondicionalmente é não abandoná-lo na dor. É ser presença que corrige com humildade. É trabalhar por restauração sem se esquecer do justo. Jacó amou Raquel. Esse amor foi incondicional no sentido de que ele permaneceu. Porém, ele também manteve a responsabilidade de confrontar o erro quando necessário. A tensão entre graça e verdade é parte do caminho cristão. Nós que ouvimos essa história, somos convidados a viver de forma que nossas esperas não nos amargurem, mas nos moldem. Pense em alguém que você conhece que tem esperado. Como você pode ser instrumento de encorajamento prático hoje? Talvez uma visita, talvez uma oferta de trabalho temporário, talvez uma oração sincera. Pequenos atos têm grande poder de consolidar perseverança que encanta. Voltando à narrativa. Os anos passam. As crianças crescem ao redor de um patriarca em transformação. Leia vê seus filhos tornarem-se parte de uma história maior. Raquel sofre, até o momento em que a história bíblica permite frutos para ela também. Mas sem que isso torne uma dor anterior em simples capítulo fácil de esquecer. O ponto central é que naquela casa, vidas são moldadas, não apenas por acontecimentos visíveis, mas pela cerimônia diária de serviço e renúncia. A perseverança que encanta se revela mais tarde, quando os frutos da vida de Jacó sustentam, não apenas suas promessas, mas as próximas gerações. A transformação de um coração se manifesta em legado. A família que aprende a chamar pelo nome, a proteger, a nomear filhos com esperança. E aqui nós retornamos ao chamado que diluo em cada aplicação. Quais práticas concretas ajudam a formar perseverança que encanta? Permita-me ser prático,
porque a igreja precisa de práticas, e não só de belas frases. Primeiro, disciplina de serviço. Jacó serviu, não apenas por palavra, mas por rotina. Encontre um serviço concreto que represente seu compromisso com aquilo que você ama. Assumir o cuidado de alguém, dedicar tempo diário ao estudo e oração, manter um trabalho que seja testemunho de caráter. A rotina forma o caráter. Segundo, formação por palavras e memórias. Leia e recite histórias da fidelidade de Deus. Guarde lembranças dos momentos em que a fé produziu fruto. Isso dá base para resistir quando a mente inventa justificativas para desistir. Terceiro, limites e defensorias. Se você enfrenta exploração, busque meios de proteção. Perseverar não significa aceitar abuso. Converse com líderes, procure ajuda legal ou comunitária quando necessário. A perseverança que encanta protege os vulneráveis. Quarto, comunidade de suporte. A perseverança solitária tende a se quebrar. Cultive relacionamentos que te segurem. Amigos maduros, irmãos espirituais, líderes com compaixão. Permita-se ser conhecido e ajudado no processo. Quinto, culto e oração que transformam. A vida de fé não é só prática moral. É nutrida pela presença de Deus. Reze pedindo que Ele te molde, não só para receber, mas para ser instrumento de bênção para outros. Peça que a espera não te endureça, mas te abra. Ao aplicar essas práticas, lembre-se do que o texto mostrou. Deus usa o inesperado, a inversão de valores e até os erros humanos para realizar um desígnio maior. Isso não exime a responsabilidade humana. Pelo contrário, nos chama a agir com justiça. Mas nos consola na certeza de que nossas dores não são inúteis. Há propósito mesmo em estruturas sociais falhas. E enquanto isso, devemos manter firme a esperança. Agora, antes de concluir, trago uma imagem que talvez te ajude a guardar o sentido dessa história. Imagine que a sua vida é um poço com água viva embaixo. Ao redor, pedras foram colocadas por várias mãos, algumas para proteger, outras por medo, outras por interesse. Você pode tentar cavar sozinho, pode também pedir ajuda. Às vezes, remover a pedra será trabalho coletivo para que todos possam beber. Às vezes, remover a pedra exigirá confrontar quem a pôs por maldade. E às vezes a pedra ficará por um tempo. E Deus usará esse tempo para te ensinar algo sobre serviço e paciência. Em todas as situações, o que transforma é a postura do coração diante da pedra. Desistir, manipular ou perseverar para servir. A perseverança que encanta é aquela que escolhe servir. Estamos chegando ao fim deste percurso, mas não ao fim da lição. A história de Jacó nos convoca a olhar para os próprios poços, para os relacionamentos, para as promessas adiadas, para as feridas que ainda sangram. Ela nos convida a escolher o caminho que honra a Deus, servir, perseverar, corrigir injustiças quando necessário, proteger os vulneráveis e formar caráter. Os 7 anos que Jacó vive não foram apenas um preço pago. Foram uma escola onde o amor incondicional foi testado e onde a perseverança se tornou atraente aos olhos de Deus e dos homens. Se você hoje sente que vive sob uma pedra, permita que essa mensagem sirva de companhia. Não minimize a sua dor. Não aceite a exploração. Busque ajuda e, simultaneamente, esteja disposto a trabalhar em si mesmo. Deixe que o amor que você tem seja temperado pela sabedoria e pela coragem de transformar circunstâncias sem perder a alma. Perseverar não é aceitar tudo de qualquer jeito. É dedicar-se ao que é bom, justo e santo, até que a colheita chegue, se vier. E, sobretudo, até que o caráter formado permaneça. Fecho com uma oração breve, pedindo ao Senhor que nos sustente no caminho da espera e da transformação. Senhor Pai, reconhecemos diante de Ti nossas pedras e nossos poços. Reconhecemos também nossas pressas, nossos atalhos e nossas vezes em que tentamos controlar o tempo. Pedimos que o Senhor nos dê olhos para ver quando perseverar é serviço
E quando é conivência, dá-nos coragem para confrontar a injustiça e humildade para sermos moldados na espera. Capacita-nos a amar sem perder a justiça, a servir sem nos anular, a continuar mesmo quando amanhã revela dor. Que o teu Espírito nos forme em perseverança que encanta. Não para que busquemos glória, mas para que sejamos aptos a sustentar promessas e a cuidar das vidas que nos rodeiam. Em tuas mãos entregamos nossas pedras, nossos medos e nossas esperanças. Converte o processo em formação que traga fruto para a tua glória. Amém. Se esta palavra tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir e venha participar da nossa comunidade de estudo bíblico. Aqui, caminhamos juntos na arte de esperar bem, de amar com sabedoria e de perseverar com beleza. 7 anos, 7 meses, 7 dias. Onde houver tempo que o Senhor te use para formar caráter que encante.